Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte, foi uma sugestão aí nos comentários, eu achei bem interessante, porque tem saído muito nas tiragens a necessidade de se esclarecer algumas coisas, né? A necessidade de se ter uma conversa. Então o tema vai ser o seguinte, haverá uma conversa esclarecedora entre nós? Vamos tentar descobrir. Para hoje eu trouxe a primeira opção, a sodalita, e a segunda opção, a ágata vermelha, ou a cornalina. Tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se a gente vai conseguir ter uma conversa aí para esclarecer as coisas, né? Para ver o que a gente pode ou não esperar da situação. Opção número 1, sodalita. Opção número 2, ágata vermelha. Parem, respirem fundo, se conectem a uma das peças, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a sodalita. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós? Para quem se conectou com a sodalita, haverá uma conversa esclarecedora entre nós? Para quem se conectou com a sodalita, haverá uma conversa esclarecedora entre nós? Para quem se conectou com a sodalita, embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da justiça. A justiça, gente, é uma carta que fala muito de racionalidade, né? Mas a justiça é uma carta que fala muito da necessidade de um equilíbrio, da gente lidar com a situação mais racionalmente, mais prático, mais objetivo. Por essa carta, eu acredito que vocês possam, sim, chegar a ter uma conversa e tentar equilibrar, tentar esclarecer as coisas aí entre vocês, tá bom? Vamos ver com o resto do tarô para ver se isso se confirma. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós? Para quem se conectou com a sodalita, haverá uma conversa esclarecedora entre nós? Para quem se conectou com a sodalita, mostra pra gente. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós? Para quem se conectou com a sodalita, haverá uma conversa esclarecedora entre nós? Para quem se conectou com a sodalita, embaralhado, haverá uma conversa esclarecedora entre nós? Para quem se conectou com a sodalita, cortando em 3, deck do meio, nós temos Cavaleiro de Copas, Cavaleiro de Espadas, 9 de Copas, As de Paus, 9 de Espadas, 7 de Espadas, e desculpa, 9 de Espadas, 7 de Paus, e a carta do corte, a carta da lua. Gente, aqui tem a necessidade de uma conversa, sim, e existe a chance dessa conversa existir. Mas muitos aqui estão meio que reativos diante dessa situação. Estão se guardando aí dessa situação. E muitas podem até mesmo ser vocês, com medo de ter aí uma conversa real e realmente definir as coisas, né? Colocar as coisas ali às claras. Muitas de vocês querem essa conversa, mas têm medo do resultado dessa conversa, do que ela resultaria aí, tá? A gente começa o jogo com um cavaleiro de copas. Vocês lidam com uma pessoa que ela é mais imatura.
né? Porque ela vem como cavaleiro de copas e cavaleiro de espadas. Uma pessoa que tem emoção, mas que muitas vezes ela não dá vazão a essa emoção. Ela procura lidar com a situação de uma forma mais racional, de uma forma mais prática, mais objetiva, porque ela vem também como um cavaleiro de espadas, né? Então é uma pessoa que tem emoção, porque ela abre o jogo como um cavaleiro de copas, e o cavaleiro de copas é aquele que vem ofertar os sentimentos, mas ao mesmo tempo ela tenta lidar com a situação também pelo lado racional. Então não deve ser uma pessoa que abra o jogo de cara, né? É uma pessoa que muitas vezes demonstra sentimento, mas ao mesmo tempo que demonstra o sentimento, logo em seguida demonstra uma certa frieza ou faz alguma coisa ali para cutucar ou faz alguma coisa que traz um certo desconforto para a gente. Mas aqui existe sentimento. Existe emoção envolvida. A gente vem em seguida com o 9 de copas. O 9 de copas é a carta da completude amorosa, né? É uma carta que fala da gente se sentindo bem, completo, feliz, satisfeito junto do outro. Então a gente percebe que existe emoção, mas a gente percebe que existe também aqui uma guerra entre as emoções e a razão. A pessoa fica ali perdida muitas vezes diante dessa situação. Por isso que a carta do corte é a carta da lua, que é uma carta de emoção e sentimento, mas é uma carta que traz também uma confusão emocional. E muitas vezes essa confusão é por não saber lidar muito bem com o que sente, né? Não saber lidar muito bem com as emoções. Mas aqui existe grandes chances de vocês conversarem, sim, e começarem até uma situação. Porque olha aqui o As de Paus. Todo As fala de começos ou recomeços, né? Inícios ou reinícios. E o As de Paus fala da gente começar ou recomeçar uma situação com paixão, com vontade, com desejo, com intensidade. Inclusive, muito aqui se deve pensar a respeito disso, porque eu tenho um As de Paus seguido de um 9 de espadas. E o 9 de espadas é o tormento da mente. É aquela situação da gente pensar tanto a respeito de uma situação que a gente nem dorme direito de tanto que a gente pensa a respeito do que está acontecendo. Então aqui, gente, eu acredito que possa haver sim uma conversa. Só que eu acho que muitas de vocês também não facilitam muito essa conversa de acontecer. Porque a gente tem um 7 de paus. E o 7 de paus é a carta da reatividade. A gente também se segurando, a gente também se contendo, a gente também se defendendo. E aqui o que me passa, desculpe, muito forte, é que muitas de vocês querem a conversa, mas têm medo do que essa conversa vai resultar. Porque vocês muitas vezes se param e se travam, né? Se defendem com medo de talvez a conversa ir para um lado que não é o lado que vocês gostariam, ou ir numa direção que não é a direção que vocês esperavam. Então, muitas dessa conversa que já não aconteceu, porque vocês também muitas vezes se colocam numa posição a não permitir que essa conversa aconteça, tá? A nossa carta do corte é a carta da lua, que é uma carta de emoção, que é uma carta de sentimento, mas é uma carta que fala de confusão emocional. Então, da mesma forma que essa pessoa está confusa, eu acredito que vocês também muitas vezes ficam confusas diante da situação. Ao mesmo tempo que querem, têm medo do resultado que isso vai trazer, né? Ao mesmo tempo que a gente deseja esclarecer, a gente tem medo do que isso possa resultar. Então aqui o jogo pede o seguinte: as chances são muito boas, procurem agir mais racionalmente. Procurem ser um pouco mais práticos, mais objetivos diante da situação. Busquem o equilíbrio que a justiça nos traz. Porque, gente, é muito mais fácil a gente decidir uma situação do que a gente ficar eternamente ali numa interrogação, né? Então, por mais difícil que possa ser, é muito interessante que essa conversa aconteça. Pelo menos vocês vão saber aonde vocês estão pisando. Pelo menos vocês vão saber o que vocês podem esperar dessa situação. Ah, mas e se ele falar que ele não quer nada sério? Uai, você vai continuar na situação se você quer. Se não é isso que você deseja, ah, mas eu vou sofrer. Já está sofrendo sem uma definição, pelo menos sofre sabendo do que pode ou não acontecer.
Então parem, pensem, façam uma reflexão aqui, porque muitas vezes as coisas aqui já não teve essa conversa, porque vocês também se colocam na defensiva com medo do que isso pode resultar, com medo de aonde essa conversa pode chegar. Então, tentem aí lidar com a situação mais racionalmente, tá? Tentem buscar um equilíbrio. É muito mais fácil a gente saber o que a gente pode esperar de uma situação do que ficar eternamente aí com a interrogação do que pode ou não vir a acontecer e muitas vezes gastando vela com mau santo, tá? Mas aqui existe grandes chances sim de vocês terem uma conversa, existe grandes chances de vocês começarem ou retomarem alguma coisa para quem está separado. E aqui existe sentimento. Uma vez que existe sentimento, eu acredito que existam grandes chances da gente conseguir. Olha, sentimento eu tenho 3 cartas, né? E desejo uma, não 2. Então, quando existe emoção, quando existe sentimento envolvido, eu acredito que existam grandes chances da gente conseguir fazer com que a coisa aconteça e tomar ali o melhor caminho, o melhor rumo para as situações, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Ágata Vermelha. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós para quem se conectou com a Ágata Vermelha. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós para quem se conectou com a Ágata Vermelha. Mostra pra gente. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós para quem se conectou com a Ágata Vermelha. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Dependurado. O Dependurado é uma carta de paradez, né? O Dependurado no sim ou não nos responde negativamente. Mas o Dependurado fala também de vocês poderem estar começando a olhar a situação por um ângulo diferente, por um outro prisma. E talvez agora vocês estejam, ou a outra pessoa, né, não só vocês, sentindo aí a necessidade de ter essa conversa, a necessidade de esclarecer as coisas. Vamos ver o que o tarô nos fala. Porque o Dependurado, ele é uma carta de pré-movimentação e não de movimentação. Então, eu acredito que para já, assim, rapidamente, eu acredito que essa conversa não vem, não. Eu acho que vocês estão começando a ter aí dentro de vocês uma visão e percebendo a necessidade de se conversar, mas não necessariamente que ela vai acontecer agora. Vamos ver o que o tarô nos esclarece a respeito da situação. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós para quem se conectou com a Ágata Vermelha. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós para quem se conectou com a Ágata Vermelha. Mostra pra gente. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós para quem se conectou com a Ágata Vermelha. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós para quem se conectou com a Ágata Vermelha. Mostra pra gente. Haverá uma conversa esclarecedora entre nós para quem se conectou com a Ágata Vermelha. Embaralhado, haverá uma conversa esclarecedora entre nós para quem se conectou com a Ágata Vermelha. Cortando em 3, daqui do meio nós temos As de Ouros, Pajem de Copas, Roda da Fortuna, 2 de Paus, 2 de Espadas, Imperador.
e a carta do corte é um 8 de ouros. Gente, essa conversa vai existir sim, só que não é para já, é uma conversa que vai acontecer mais adiante. O dependurado já nos dava a entender isso, né? Porque o dependurado é uma carta de pré-movimentação e não de ação. E eu fecho o jogo com o 8 de ouros. O 8 de ouros, vocês reclamam muito da temperança, porque a temperança é mole, mas o 8 de ouros é mais lento que a temperança. O 8 de ouros fala pra gente que existe um momento de plantar e um momento de colher. Entre o plantio e a colheita existe um período ali que nós vamos regar, nós vamos adubar, nós vamos podar, para que essa plantação possa realmente se fazer, possa se estruturar, possa se solidificar e a gente ter uma colheita farta, uma colheita abundante. O 8 de ouros sempre fala de uma colheita farta, uma colheita abundante, porém mais adiante. Então acredito que vocês vão ter sim uma conversa esclarecedora aqui, tanto que a gente abre o jogo com o As de Ouros. Inícios ou reinícios sérios, sólidos, estáveis e verdadeiros. Só que o As de Ouros ele é lento. O elemento ouro é lento, né? Mas o As de Ouros fala da gente começar ou recomeçar uma situação de uma forma mais estruturada, mais séria, mais definida, mais clara para todo mundo. Então eu acredito sim numa conversa aqui, eu acredito que vocês consigam esclarecer essa situação, mas para um futuro. Vocês lidam com uma pessoa que muitas vezes a forma de lidar com as emoções é muito imaturo, porque a gente vem com um pajem de copas. Existe emoção, existe sentimento aqui, mas existe muitas vezes uma imaturidade na forma de lidar com a situação. E sem contar que vocês lidam com uma pessoa que vem como um imperador. Uma pessoa que quer tudo muito do jeito dele ou dela, na hora dele ou dela, gosta sempre de ter um controle, um domínio sobre a situação. O imperador é uma pessoa complicada muitas vezes de lidar, porque primeiro é uma pessoa que não demonstra sentimento. Então muitas vezes a gente não sabe o que esperar da situação, porque a pessoa é mais fechada. É uma pessoa que gosta sempre de dar a última palavra, é uma pessoa que gosta sempre de estar no controle do que está acontecendo. Mas o fato da pessoa não demonstrar sentimento não significa que ela não tenha sentimento. O imperador, ele não demonstra sentimentos porque ele não gosta, ele tem medo ali de demonstrar a fraqueza. Porque à medida em que ele demonstra sentimento, ele vai estar se mostrando ali, isso na cabeça dessa pessoa, tá, gente? Vai estar demonstrando ali uma fraqueza e a gente pode atacar exatamente nessa fraqueza, trazendo ali para ele dor ou desconforto. Então não é que o imperador não demonstra porque ele não sente, ele não demonstra como uma forma de se defender, como uma forma de se proteger diante de uma situação. Mas é uma pessoa que muitas vezes é carne de pescoço, né? Porque quer tudo muito do jeito dele, na hora dele, adora mandar, adora ser obedecido, quer que a opinião ou as vontades dele sempre prevaleçam. Mas é uma pessoa que também tem um lado que é muito interessante, porque o imperador, ele vem para conquistar um território, mas ele vem também para manter esse território sobre a proteção dele. Então são pessoas que geralmente são protetivas, são aquelas pessoas que quando você precisa, a pessoa vai tentar te ajudar, vai tentar te amparar. Se não pode ajudar, pelo menos ela não atrapalha. Muitas vezes a pessoa se afasta porque ela não vê uma forma, um jeito aí, ou ela não tem condições de trazer muitas vezes um amparo. Então ela prefere muitas vezes se afastar para não atrapalhar uma situação, mas não porque ela não se importa, tá? Em seguida desse interessante que eu estou fazendo essa leitura, me veio muito uma consulente minha, a Camila, me veio muito forte a imagem dela aqui. Se por um acaso ela estiver assistindo, eu acredito que ela vai ter escolhido essa opção. Em seguida desse pajem de copas, vem aqui a roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. Essa carta ela fala muito da gente estar na linha da vida um do outro, da gente estar no caminho um do outro e que a gente precisa ali se equilibrar para que as mudanças aconteçam de uma forma menos difícil para a gente.
Porque a roda, ela traz momentos muito bons, como também traz momentos muito ruins. Então, porque ela gira o tempo inteiro, né? Ela está o tempo inteiro ali em movimento. Mas à medida em que a gente se equilibra, a gente vai se deslocando para o centro da roda. E à medida em que a gente está no centro da roda, os altos e baixos são menores, né? Porque se eu estou indo para o meio da roda, a roda pode girar, mas eu continuo parado em cima do meu próprio eixo. Então é uma carta que fala que vocês estão na linha da vida um do outro, vocês estão no caminho um do outro, porém exige a necessidade aqui de um equilíbrio maior para que as coisas possam fluir e acontecer mais facilmente entre vocês. Existem muitas dúvidas e muitas autossabotagem aqui. 2 de paus com 2 de espadas. O 2 de paus, geralmente ele é representado por um andarilho que está vindo ali por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação ele tem que escolher ou vai para a direita ou vai para a esquerda. O que ele não pode fazer é ficar parado como um 2 de paus. Só que aí vem a mente da criatura aqui no 2 de espadas e fica sabotando o tempo inteiro. Porque o que é o 2 de espadas? A carta da autossabotagem. A nossa mente mente, o próprio nome diz. A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas com claridade, com objetividade. A figura está vendada. E isso acaba gerando uma grande confusão emocional. Olha a lua aqui no fundo da carta e olha o meliante latindo. Então a carta do 2 de espadas fala que essa pessoa muitas vezes se auto-sabota forte, tá? Trazendo aí dúvidas de uma movimentação, porque ela não enxerga as coisas como realmente são, e isso acaba gerando uma confusão emocional enorme dentro dela, e ela acaba muitas vezes demorando mais a se decidir, demorando mais ali a se posicionar. Só que o imperador ele não abre mão daquilo que ele considera como sendo dele. Então, e ele considera vocês como sendo dele. Né? Então, é uma situação de que a pessoa muitas vezes quer se movimentar, a mente sabota e acaba fazendo com que ela fique parado. Por isso aqui a espera do dependurado com o 8 de ouros. Eu acredito que aqui vai ter uma conversa sim, eu acredito até que vocês possam começar uma situação de uma forma mais séria, mais estruturada, porque existe sentimento. É um sentimento que ainda tem que amadurecer, que ele ainda pode crescer, passar aí para um cavaleiro, para uma rainha, para um rei, ou seja, uma situação que ainda essas emoções podem evoluir e se tornarem maiores ainda, porque vocês estão ainda na linha da vida um do outro, vocês estão ainda no caminho um do outro, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e aqui tenham um pouquinho de paciência porque essa conversa vai acontecer mais adiante, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.